Olá, quem acompanha o canal por mais tempo já sabe que eu sou apaixonada por histórias policiais de investigação, de suspense e principalmente por aquelas que são dessa temática e que trazem um grande plot twist, uma reviravolta no final. Eu estou sempre falando desse tipo de livro por aqui, mas além de livros eu também gosto muito de filmes e séries e hoje eu vou sugerir a vocês 10 filmes que trazem um grande plot twist. São todos filmes de suspense, de mistério e investigação. São filmes que eu vi e que eu amei. E aí, como eu sempre vejo filmes desse tipo, dessa temática, a minha lista é gigantesca. Eu tenho muito mais do que 10 para indicar. Só que para não ficar um vídeo tão longo, eu vou dividir ele em duas partes. Então, neste primeiro vídeo de hoje, eu conversarei com vocês sobre 10 clássicos do plot twist. Ou seja, filmes com reviravoltas, mas que são mais antigos, que já são bem conhecidos, então talvez muitos deles vocês já conheçam, mas pode ser que tenha alguma coisa ou outra bem surpreendente aí nessa lista para vocês. E no próximo vídeo eu trarei para vocês 10 indicações de filmes mais novos, filmes recentes também de plot twist. Dito isso, vamos para o nosso vídeo de hoje. Só mais um recadinho, não tem primeiro, segundo, terceiro colocado, tá? Eu simplesmente selecionei os 10 que eu mais gostei mesmo. E para começar, eu pensei em falar desse filme, que é um filme que me marcou muito, porque foi um dos primeiros filmes com plot twist que eu assisti. Então eu fiquei, assim, muito surpresa mesmo. E entendi que o tipo de filme que eu gostava era desse, que é O Mistério das Duas Irmãs. Esse é um filme que tem 1 hora e 27 minutos, é bem curtinho, é um filme mais voltado ali pro suspense. E ele é de 2009, não é tão antigo e também não é tão novo assim. E ele traz uma camada que até parece terror, mas não é terror, tá? Então fiquem tranquilos caso não gostem de terror. E caso gostem, vocês também vão gostar do filme por causa dessa falsa camada que ele cria. Nós vamos acompanhar a história de uma menina que ela perdeu a mãe recentemente em um incêndio. E nós sabemos que ela ficou um pouco transtornada com isso. Ela tentou até mesmo tirar a própria vida. E ela acaba indo para uma clínica de reabilitação. Fica internada por lá durante um tempo e aí ela recebe alta e volta para sua casa. E nós vamos acompanhar o que vai acontecer com ela nesse retorno. A história vai trazer um final. Sério, vocês precisam assistir a esse filme. E se você já assistiu a qualquer um desses filmes que eu for mencionando, por favor, deixa ali nos comentários o que você achou deles, qual foi seu preferido e também se tiver algum filme que eu não coloquei aqui no vídeo e que você já assistiu e acha que eu vou gostar também, já recomenda ali pra mim, porque eu amo pegar dicas de filmes. Agora, um filme que é o clássico dos clássicos, na minha opinião. Ele tem ela, Nicole Kidman, a rainha do cinema, e é um filme um pouco mais antigo, ele é lá de 2001 e se chama Os Outros. A reviravolta desse filme, meus amigos, que reviravolta. Parabéns! Esse também é um filme bem curtinho, tem 1 hora e 44 minutos e eu adoro os filmes mais curtos que fazem com que eu me envolva na história de maneira mais fácil, até porque eu acho que fica aquele sentimento de que as coisas acontecem muito rápido, você não pode perder nada e aí você fica muito preso. Eu amo esse tipo de filme. E nesse filme nós vamos acompanhar a história de uma mulher e seus filhos que estão ali em uma casa e eles começam a pensar que talvez essa casa seja assombrada. Essa história se passa durante a Segunda Guerra, então eles estão lá meio que escondidos e aí eles começam a observar alguns fenômenos dentro dessa casa. Só que, sabe, isso não é aquele terror que vai te assustar, é mais daquele terror que vai te prender na história mesmo, te dá um nó na cabeça, um nó na mente, você fica daquele jeito, uau, como que eu não entendi isso antes, como que eu não percebi, como que eu deixei isso passar? Porque realmente as coisas fazem muito sentido, não é aquele final mirabolante que tiram uma reviravolta do nada, não. O final faz muito sentido, sim. Outro filme de reviravolta aí é o clássico Psicose, do Hitchcock. Esse sim é bem mais antigo, inclusive ele é em preto e branco. Ele é de 1960 e ele vai trazer a história de uma secretária que rouba um dinheiro ali da firma onde ela trabalha. E aí ela sai
viajando de carro. Durante esse percurso, ela acaba chegando em um daqueles hotéis beira de estrada, que é o Motel Bates, o famoso motel do Norman Bates. E lá ela se instala e aí várias coisas vão acontecer. E esse é um daqueles filmes que vocês precisam ver mesmo se vocês gostam desse gênero, porque ele é tipo um dos mais importantes. Também é um dos filmes aí que consagrou o Alfred Hitchcock e ele é baseado em um livro homônimo ao filme. E o próximo filme que eu vou sugerir a vocês também é de direção de Alfred Hitchcock. Ele é conhecido aí por ser um grande diretor de cinema, de filmes de thriller, de terror, de suspense, de investigação, filmes que trazem muita violência, que trazem reviravoltas, e eu gosto muito dos filmes dele, já vi vários e esses dois são os meus favoritos. Em primeiro lugar eu colocaria esse, Um Corpo que Cai, e em segundo lugar Psicose. São dois filmes aí que praticamente dispensam comentários, porque eu acho que muitas pessoas já conhecem, mas quem não conhece, porque eles são bem antigos, vale a pena dar uma chance aí. É claro que a qualidade da imagem não vai ser tão boa, especialmente em Psicose, porque nós sabemos que ele foi gravado em preto e branco, mas para quem gosta aí das telas em cores, boas notícias, porque Um Corpo que Cai, ou Vertigo, tem esses dois nomes, já é gravado colorido. Nós vamos acompanhar a história de um detetive. Esse detetive, ele tem um medo de altura muito forte por algum trauma que ele sofreu. E ele está meio que aposentado, até que um conhecido vai atrás dele porque quer que ele investigue a sua esposa, porque ele acredita que ela está tendo um caso ou fazendo algo de errado. E aí esse detetive, pensando ser este um trabalho leve, vai vigiar a esposa deste homem. Só que a reviravolta desse filme é bem diferente, porque ela envolve um assassinato, como todos os filmes quase de suspense e mistério, mas é bem diferente, é totalmente diferente daquilo que você pensava, e eu ouso dizer que o espectador vai ficar um pouco perturbado, assim como o nosso detetive. E eu sei que também quase todo mundo aí ama filmes que tem detetives, porque a maioria de vocês que assistem aos meus vídeos também são fãs de literatura policial, talvez seja inclusive por isso que vocês estejam aqui, então acredito que é uma ótima dica. E a quinta indicação de hoje vai ser o filme Seven. Esse filme, além das histórias bizarras, chocantes, intrigantes, também é uma reunião de grandes nomes, de grandes atores aí do cenário cinematográfico. Nós vamos ter Brad Pitt, Morgan Freeman e Kevin Spacey nos papéis principais do filme. Esse é um filme de 1995 e é um filme muito bem construído, porque ele vai trazer a história de um serial killer que vai matando de acordo com os pecados capitais. O Morgan Freeman vai interpretar um detetive que estava se aposentando e o Brad Pitt vai ser um detetive que está chegando no lugar dele. Então vai ser esse momento de troca, só que eles vão trabalhar juntos nesse último caso do Norman Freeman e nesse primeiro caso do Brad Pitt. E o final desse filme é um daqueles finais que dá vontade de você levantar e bater palma, apesar de que quando vai chegando no final você já vai quase descobrindo o que vai acontecer, mas mesmo que você tenha uma ideia do que vai acontecer, você não imagina de fato o que vai acontecer daquela forma. O diretor desse filme é o David Fincher e ele ficou muito conhecido com outros filmes também desse tipo, mas eu acredito que talvez Seven seja o filme aí que deu o destaque mesmo a ele. E é claro que um filme que não poderia ficar de fora dessa lista é O Clube da Luta. O Clube da Luta também é um filme bem querido aí pela galera. Ele é baseado em um livro que tem esse mesmo nome. Ele é de 1999 e tem ali como atores principais o Brad Pitt e o Edward Norton. Esse aí talvez seja um dos poucos filmes de plot twist que nós não temos um assassinato, mas mesmo assim vai te surpreender, talvez muito mais do que alguns filmes que tenham. Nessa história, nós acompanhamos um homem que está enfrentando grandes problemas de insônia. E aí ele começa a viajar de avião, porque quando ele viaja, ele consegue de certa forma descansar um pouco. E em uma dessas viagens, ele encontra um cara chamado Tyler, que é um cara, assim, extremamente maluco. E depois que a vida desse homem com insônia tem uma reviravolta, porque o seu apartamento perfeito é destruído, ele acaba indo morar
com o Tyler em um apartamento muito sujo, enfim, todo quebrado. E juntos eles formam um clube com regras muito rígidas e secretas. E esse clube ele é destinado à luta, a brigas físicas. Isso porque ele crê que essas brigas ajudam ele a cansar e depois descansar e dormir. E esse é mais um filme com a direção do David Fincher, o mesmo diretor de Seven. O Clube da Luta tem 2 horas e 19 minutos, relativamente curto, né? Mais ou menos. Eu geralmente gosto de filmes de menos de 2 horas, mas valeu a pena assistir mais que 2 horas nesse filme. E depois, nessa nossa lista, temos mais um filme de thriller, mistério, suspense, nesse caso vai envolver vários assassinatos, que é o filme Identidade, um filme de 2003. Um filme bem curto, tem exatamente 1h30, e eu amei esse filme, talvez seja um dos meus favoritos dessa lista, e eu já mencionei ele aqui no canal em outro momento. Há um vídeo em que eu sugeri vários filmes baseados na obra da Agatha Christie, e esse filme ele tem ali claramente uma referência ao livro O Caso dos 10 Negrinhos, ou E Não Sobrou Nenhum, é o mesmo livro, porque a história é muito semelhante. Basicamente, um grupo de pessoas acaba indo parar em um daqueles hotéis beiras de estrada dos Estados Unidos por causa que estava havendo uma tempestade muito forte que acaba impedindo que eles prossigam a sua viagem, porque a estrada é alagada. Só que lá, um por um começa a morrer e o assassino só pode estar entre eles. Mas quem é o assassino é surpreendente, sabe? Ou assassina, enfim, porque você acredita que você desvendou tudo, só que depois daquele plot twist final, tem um mais final ainda. Não sei se eu poderia dizer isso, mas acho que vocês entendem. Então você acha que tudo que tinha pra acontecer já aconteceu e você já está super surpreso, só que aí vem uma coisa que, pá, surpreende mais ainda. Outro filme que eu amei assistir, que muitas pessoas falam que é meio óbvio ali o que acontece, mas não acreditem no que elas dizem, é o filme A Ilha do Medo. Esse filme, meu Deus do céu, esse filme. Ele tem como protagonista Leonardo DiCaprio com uma atuação impecável. Ilha do Medo é um filme de 2 horas e 18 minutos e ele é de 2010. Ele tem a direção de ninguém mais, ninguém menos que Martin Scorsese, e nele nós acompanhamos a história de um detetive interpretado pelo Leonardo DiCaprio que vai até essa ilha investigar coisas estranhas que estavam ocorrendo por lá. E não sei vocês, mas sempre que a história se passa numa ilha, pra mim já é assustadora. E como falar de filme de reviravolta, de plot twist, de thriller, de suspense, de mistério, sem mencionar ele, O Sexto Sentido. Eu não vou falar muito sobre esse filme porque eu acho que todo mundo já sabe mais ou menos o que acontece. E se você não assistiu ou não sabe, uau, onde você estava esse tempo todo? Esse é um filme de 1999 e que é um dos mais famosos no que condiz ao plot twist. Um garoto vê espíritos o tempo todo e ele conta isso ao seu psicólogo que vai ajudá-lo a desvendar esse mistério. E por fim, a nossa última sugestão de hoje é o filme Millennium. Nesse filme nós vamos acompanhar a história de um detetive e de uma hacker que vão se unir para desvendar o mistério. O desaparecimento de uma jovem ocorrido há 36 anos. Esse é um filme mais longo, ele tem em torno de 2 horas e 40 minutos, mas valeu muito a pena assisti-lo. É um filme que ele traz uma reviravolta atrás da outra, então não é aquele filme que traz somente um plot twist lá no final, não, ele vai sendo um atrás do outro. E é um filme aí de 2011 baseado na série de livros Millennium. Bom, pessoal, essas foram as dicas de filmes com plot twists para hoje. Se você gostou do vídeo, por favor, não esqueça de curtir, deixe seu comentário, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e fique atento, ative as notificações, porque em breve eu postarei aí a nossa segunda parte com filmes de plot twist mais novos. E claro, se você estiver assistindo lá no futuro distante, se eu já tiver postado a parte 2, eu vou deixar o link fixado ali nos comentários. Sugiram filmes de plot twist pra mim ali nos comentários também, hein?